gente, Gabriel Chagas aqui trazendo um devocional abençoado para você, para sua vida. Se você estiver vendo aqui pelo YouTube, o que você faz? Você vai no canto inferior direito ali, amplia a tela que vai ficar uma visualização melhor para você. Você vai aproveitar e vai clicar na xícarazinha de café que está ali no canto inferior direito. Que ali você vai se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo e ativa o sininho. Se estiver vendo pelo Face ou até mesmo pelo WhatsApp, você dá um like aí de alguma forma para a gente entender que está sendo uma bênção para sua vida. Nesse devocional, eu quero trazer para você uma palavra rápida em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Estou com a minha Bíblia aqui já e a gente vai ler Gálatas 2:20, que diz o seguinte: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, ou em algumas versões, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nessa nova vida, que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Bom, olha só que interessante. Paulo já no começo dessa carta, ele vai trazer algumas orientações e advertências para essa igreja. E como é que funciona? No verso 1 ele já vai dizer, no capítulo 1 aqui, o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo já começa dizendo o seguinte: eu não sou apóstolo por vocação humana e não fui levantado apóstolo de disponibilidade própria, ou seja, eu não me lancei para ser apóstolo, eu não fiz propaganda para ser apóstolo, eu não criei ferramentas e métodos para ser apóstolo, mas eu sou apóstolo mediante uma convocação de Jesus Cristo por intermédio de uma vocação na qual foi feita na minha vida pelo Espírito Santo de Deus. Então, se hoje sou apóstolo, é porque Deus me chamou. E se Deus me chamou, o que Paulo está querendo dizer? Eu não cumpro o apostolado mediante as minhas perspectivas de vida, do que eu acho que é certo ou que é errado, mas eu cumpro esse apostolado mediante as perspectivas da palavra e mediante as perspectivas de Deus. Então, eu vivo esse cumprimento do apostolado mediante ao que Deus fala que é certo, mediante ao que Deus determina que é certo, mediante ao que Deus fala que é para ser feito. Então, já estou deixando bem claro, como se Paulo estivesse dizendo isso. Vou deixar bem claro: cumpro o meu apostolado conforme os princípios de Deus e não conforme o que eu acho que deva ser certo. Mas o que eu acho que deve ser certo hoje é conforme o que a palavra determina que é certo. Mas nas minhas razões humanas eu tinha outras questões que eu achava que era certo, que no final eu verifiquei que não é tão certo assim. Então Paulo está dizendo, eu não estou cumprindo esse apostolado de maneira carnal, mas de maneira espiritual. E por que ele está falando isso? Logo após, ele já vai trazer uma advertência para essa igreja. E qual é a advertência? Verso 6. Ele diz o seguinte no verso 6: estou chocado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na verdade, não é o evangelho. Olha só isso, né? Se você pegar a introdução que eu falei, do porquê que Paulo estava trazendo essa informação, ele já está trazendo agora a conexão dessa introdução. Vocês estão seguindo um evangelho que está falando de acordo com o que vocês acham que é certo, de acordo com a perspectiva de certo que vocês traçaram na vida de vocês. Mas, na verdade, vocês não têm que seguir nessa perspectiva. Tem que seguir na perspectiva do que é certo no reino de Deus, o que é certo na palavra. O que está certo na palavra é que tem que ser seguido como perspectiva de vida. E essa perspectiva de vida, que é o evangelho que vocês estão seguindo, não é o evangelho verdadeiro. É o evangelho falso, é o evangelho que está trazendo instruções
não para vocês estarem vivendo como Cristo viveu, mas para que vocês adaptem as vontades carnais, adaptem o estilo de vida mundano dentro dos passos de Cristo. E isso não combina, isso não encaixa. Por quê? Porque não tem como viver um estilo de vida mundano, um estilo de vida que tente adaptar até algumas questões de cultura mundana dentro da perspectiva do Evangelho, dentro do viver como Jesus viveu de forma terrena. Isso não é compatível. Aí Paulo, lá na frente, no capítulo 2, ele dá um exemplo de como viver dentro da perspectiva do Evangelho, dentro da perspectiva do que é certo, do que é correto. Ele vai dizer no começo já do verso 20 do capítulo 2, ou seja, fui crucificado com Cristo. Quando ele fala que foi crucificado com Cristo, ele já está iniciando uma instrução com testemunho, falando, ó, a maneira correta de se viver na perspectiva do Evangelho é a seguinte: você tem que, primeiramente, pegar o velho homem, pegar o velho estilo de vida, pegar a antiga maneira de viver e crucificar com Cristo. Quando Jesus foi crucificado, aconteceu o quê? Ele morreu. Ali ele foi morto. Então, esse estilo de vida, essa perspectiva de mundo, ela tem que ser também crucificada juntamente com Cristo. Tem que ser morta, aniquilada. Para quê? Para que futuramente, para que em breve, você não viva mais dentro das suas perspectivas, mas viva dentro da perspectiva de Jesus. É por isso que ele fala, não vivo mais eu, ou seja, eu não vivo mediante mais as minhas perspectivas, mas Cristo vive em mim. Eu vivo mediante as perspectivas de Deus. Eu vivo mediante as perspectivas de Jesus. E o Evangelho verdadeiro, ele vai nos trazer para esse caminho, aonde nós não vivemos mais de acordo com o que nós achamos certo. Ainda que seja desconfortável, nós vivemos de acordo com o que é certo no Evangelho, na palavra. E isso inicialmente vai fazer com que a gente fique desconfortável, mas lá na frente a gente vai entender que todo esse processo de desconforto nos levou para uma etapa da vida que nós por si só não conseguiríamos chegar, que é a vida eterna, é uma vida, não vai haver pecado, não vai haver dor, nem ranger de dente. E ele continua dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu vivo ainda nesse corpo exclusivamente pela fé. Agora vem a maneira de viver na perspectiva do Evangelho. Se ele disse que teríamos que viver dentro das perspectivas da palavra, do que a palavra diz que é certo, agora ele está dizendo qual é o método para se viver. A maneira para se viver dessa forma é pela fé, aonde você às vezes vai ter que crer no que a palavra está dizendo, mesmo sem entender. Às vezes você vai ter que caminhar para determinados lugares, mesmo sem saber o caminho. Às vezes você vai ter que aceitar algumas situações, mesmo sem saber o porquê que ela está acontecendo. Vivendo exclusivamente pela fé, aonde você vai começar a pegar as orientações da palavra e encaixá-las no tempo determinado, no tempo certo, na hora certa. Assim como Salmos, Cântico 37, verso 5, vai dizer, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha isso. Isso é viver exclusivamente pela fé. É você pegar um versículo e ter como consolo para a sua vida, entendendo que o propósito mediante a essa perspectiva de viver está te conduzindo para um caminho de eterna felicidade. Mas viver exclusivamente pela fé faz entender Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, que vai dizer que ampla é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, mas apertado é o caminho, difícil é o caminho e estreita é a porta que conduz a vida, e essa vida que está falando no texto é a vida eterna. Então olha só que interessante, viver exclusivamente pela fé vai fazer você entender também que não é fácil, que é difícil, e é por isso que está vindo as propostas de outro evangelho que não é o evangelho verdadeiro, para que você adapte
perspectivas que satisfazem a sua carne para que você viva adaptando a maneira de viver mundana dentro do caminho que é o Evangelho de Cristo. Isso é errado. Isso não está dentro do estilo de vida que conduz à vida eterna. Então é por isso que Paulo advertiu: estou chocado, se desviaram rapidamente. Mas ao mesmo tempo que Paulo estava chocado, ele também não estava tão surpreso assim, porque ele sabia que o processo de estruturação da fé para alguns era rápido demais, para outros era mais lento devido ao seu coração duro, ao seu coração tardio para ser quebrantado, tardio para se disponibilizar a ser trabalhado para viver exclusivamente pela fé. E o que sustenta viver pela fé? Se Paulo está dizendo que a perspectiva de vida deve ser, primeiramente, se crucificar com Cristo. Logo após, para viver a perspectiva do Evangelho, é não viver mais por si só, mas Cristo viver no ser. E o método para fazer isso é viver exclusivamente pela fé. Agora, o que motiva ele a fazer tudo isso? O que motiva Paulo a se desfazer de toda a sua perspectiva de vida que pode satisfazer várias áreas da sua carne para poder viver algo que ele não enxerga, mas que ele crê que tocará em breve? Bom, isso aqui está no próprio texto de Gálatas 2:20, que é o final, que ele vai dizer que vive exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Então a motivação de Paulo ter esse método para continuar vivendo dentro da perspectiva certa do Evangelho é saber que Jesus morreu por ele antes mesmo dele ser crucificado com Cristo e o amou para que ele viesse ter estrutura para passar por todo esse caminho difícil, encerrar a carreira guardando a fé, entrando pela porta estreita, e quão estreita foi a porta de Paulo, mas para ele já está reservada a coroa da justiça, porque ele não quis viver segundo a perspectiva do mundo, mas viveu segundo a perspectiva de Deus. E é por isso que a gente encerra com o que ele disse no capítulo 1, no verso 1. Ele foi levantado por Deus, e quem é levantado por Deus é impelido a viver com Deus, viver da maneira de Deus, para morrer da forma de Deus e, logo após, viver uma vida eterna juntamente com Deus. Então que você não deixe o evangelho, o outro evangelho que não é o verdadeiro, te capturar. Não deixe o outro evangelho sequestrar a sua fé. Você foi chamado para viver exclusivamente pela fé, e viver exclusivamente pela fé não significa que você vai viver uma vida desgraçada. Você vai passar por intempéries, por coisas difíceis, mas no final você vai ser recompensado com a graça de Deus. Você vai prosseguir nesse caminho difícil com a estruturação do Espírito Santo, com irmãos em Cristo que Deus colocará no seu caminho, e você vivendo de acordo com as perspectivas do Evangelho, você vai desfrutar no final da coroa da justiça e da salvação que já está reservado para a sua vida, e você vai morar em uma das muitas moradas que Jesus foi preparar quando ele disse lá em João capítulo 14, que quando ele fosse embora, ele iria para preparar muitas moradas. E já está preparada para nós, está preparada para você, só basta viver segundo a perspectiva de Jesus. Se você ainda não foi crucificado com Cristo, se entregue para Jesus. Se você foi crucificado com Cristo, mas o outro evangelho te capturou, eu te convido a voltar para as perspectivas do evangelho e viver exclusivamente pela fé. E se você está vivendo exclusivamente pela fé e está difícil, fique tranquilo, porque Jesus te amou e Jesus morreu por amor à sua vida e à sua casa, pela sua família e pelas nações. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra no coração e que você possa multiplicar esta palavra para muitas pessoas. Amém? E eu vou encerrando aqui dizendo que você pode adquirir o meu e-book no link da descrição. Eu tenho 2 e-books lá,
Um é gratuito e o outro é para você me abençoar. Então confere aqui embaixo e você pode conferir também o meu podcast Café com Chagas na descrição também. Tá incrível. Nós já falamos ali sobre o que é ser cristão, o que é o evangelho, o que é a igreja. Temos dicas de livros ali, mais novidades está para chegar e você pode estar conosco lá nesse podcast. Então um grande abraço, Deus te abençoe, fique na paz de Cristo e não deixa de seguir o canal. Deus te abençoe.